tarde, Ricardo. Espero que estejas bem. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast da Universidade de Coimbra, as Conversas Monumentais. Connosco temos também hoje o Pró-Reitor para a Inovação Pedagógica da Universidade de Coimbra e antigo provedor do estudante, o professor Paulo Peixoto. Obrigado por estar aqui. Fazendo uma pequena nota biográfica a teu respeito, Ricardo, tens 27 anos, estudaste aqui na UC Engenharia e Gestão Industrial e fizeste também cá o teu mestrado na mesma área. Tu és natural da zona de Leiria. Começamos com uma questão clássica, que é: por que escolheste a Universidade de Coimbra? Só um pequeno reparo que, para a infelicidade da minha família, eu não cheguei a acabar o mestrado. Sinto que devo dizer aqui, eu sou dessas pessoas que está ali em stand-by, ainda tenho o sonho a longo prazo de acabar, não cheguei a entregar a tese, também não cheguei a acabar de escrever a dissertação. Eu fui estudar para Coimbra, eu não queria dizer isto aqui, é um bocado anticlimático, mas eu escolhi a Universidade de Coimbra como segunda opção na altura. Mas também ponderei a escolha porque eu sou de uma aldeia, não tenho muitas referências de ensino superior na minha família, mas tenho um tio que estudou cá e sempre falou muito bem de Coimbra, e na altura, sendo eu de Leiria, há ali uma aproximação geográfica e ponderei vir para Coimbra e depois como segunda opção. E eu não vou dizer esta frase de barato, mas foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, entrar cá. E entretanto decidiste estudar EGI, que é como quem diz Engenharia e Gestão Industrial. Já era algo que tu gostavas na altura? De onde é que apareceu o interesse por esta área? Eu vou ser muito honesto. Eu quando comecei a estudar no secundário, na altura, tu queres ganhar dinheiro, não vou mentir. A minha origem, eu, na altura não tinha grandes... eu trabalho numa área completamente diferente da engenharia, mas na altura eu queria aquilo que fosse um curso com saída, com possibilidade, e na altura ouvi falar de engenharia industrial. Tinha um amigo mais velho que estava a estudar em Lisboa, falou-me que era um curso um bocadinho mais abrangente, não era tão específico dentro da engenharia. Eu candidatei-me e consegui entrar, é basicamente isso. Porque é assim um curso que tem as duas vertentes, tem a parte de gestão, a parte económica, a parte das engenharias, que são duas coisas que têm sempre muita saída pelo que as pessoas dizem, portanto... Sim, nós a nível europeu, por acaso eu não quero ser redutor, mas costumam chamar-nos patos. Porquê? A malta da engenharia industrial chama-nos patos porque tu consegues nadar, mas não és um peixe, consegues voar, mas não és uma águia. É um bocado essa ideia de, é um bocadinho que consegue adaptar. Híbrido. É híbrido, é a melhor designação, diria. O professor vive também aqui em Coimbra, também fez aqui o seu percurso académico. A escolha na altura foi óbvia? Foi, quer em termos da universidade, quer em termos do curso, sim, para mim foi muito óbvia. Eu tinha decidido, eu também não tinha tradição de ter pessoas na família que tivessem andado no ensino superior. Fui a primeira pessoa da minha família a chegar à universidade. E na altura que completei o ensino secundário fui trabalhar e decidi que não faria o ensino superior. Depois, confesso, eu tive 2 anos e pouco a trabalhar e depois desses 2 anos e pouco, como ganhei algum dinheiro, resolvi ser jovem na altura, que não era propriamente fácil. Eu vivia numa aldeia no interior, mas onde passava o comboio a caminho de Paris. E a caminho de Salamanca. Isso para nós na juventude, na adolescência, já a juventude era sempre um desafio. A gente às vezes apanhava o comboio e ia até Salamanca, que já era uma cidade mais cosmopolita, ou seja, na altura eu tenho o dobro da idade, já agora exatamente o dobro da idade do Ricardo. E na altura, só para vocês terem uma ideia, mesmo Coimbra cidade e mesmo universidade não fazia parte dos horizontes, porque a gente sair de onde eu vivia, mesmo de carro, era muito longe. Era mais fácil ir a Salamanca, fosse de carro, fosse de comboio. E portanto, nessa altura, digamos que depois de ter completado o ensino secundário, fui trabalhar. Li muito nessa altura e depois a dada altura decidi viajar, fazer interrails, fiz vários interrails na altura, apanhando o comboio e por ter lido muito e por ter, digamos assim, assumido que me incomodava muito certas injustiças que havia no mundo, porque viajei e isso também me colocou essa evidência nos olhos, decidi que queria estudar Sociologia e portanto eu quando me candidatei-me só a Sociologia, em primeiro lugar, e pus Coimbra em primeiro lugar. Se não tivesse entrado em Coimbra, tenho a certeza que continuaria a trabalhar e não teria ido para lado nenhum. Portanto, foi de ambos os pontos de vista, foi uma escolha óbvia. Acho incrível já dizer que muito louvável, porque eu já pensei muitas vezes em Salamanca, nunca pensei em ir para lá ler. Acho isso fantástico, essa energia. Eu não disse que ia ler, eu li muito nesses anos. Como é que é Salamanca? Lembras-te de histórias lá?
Lembro, ou seja, ou seja, nessa altura, eu desde criança, não é? Ou seja, portanto, eu vivia na zona de fronteira e nos anos 70, quando eu era Um jovenzinho. criança, ou seja, eu tinha 7, 8 anos, nessa altura o escudo era mais alto que a peseta, portanto o poder de compra do lado lá da fronteira era muito melhor. E depois havia, para além disso, havia, do ponto de vista daquilo que era o consumo, daquilo que se podia comprar, da diversidade, ou seja, para vocês é um pouco inimaginável perceber isso hoje, porque a gente não comprava as coisas que comprava, sei lá, ao nível da tecnologia, ao nível da roupa, ao nível dos jogos, Temos muito mais consumo hoje em dia, é e inegável. diversificado. E na altura isso do lado lá da fronteira era diferente já. E portanto também porque os portugueses que podiam faziam muita vida do lado lá da fronteira, o meu médico era do lado de lá. Sim, Ou sim. seja, tudo era do lado de lá. E portanto eu ainda hoje no meu gabinete da faculdade tenho uma fotografia, não vou dizer gigante, mas grande, de Cidade de Rodrigo, que foi basicamente a cidade de que eu conhecia melhor as ruas quando era criança e de que ainda hoje me lembro. Ou seja, se eu for a Cidade de Rodrigo, eu continuo a mover naquela cidade quase como o local onde eu cresci, mas lembro-me que era uma cidade com muitos estudantes, era uma cidade estudantil, e eu sempre imaginei Coimbra, que eu não conhecia na verdade, porque só, ou seja, a primeira vez que eu vim a Coimbra foi no primeiro dia que eu entrei na universidade. Sim, sim. Portanto, o professor teve de Mas eu sair. imaginava Coimbra a partir de Salamanca, tenho que dizer, ou seja, que era uma cidade universitária onde eu ia muitas vezes de comboio, chegávamos à quinta-feira à noite, com grupos de amigos, não dormíamos, com pouco dinheiro no bolso, obviamente, voltávamos muito cansados, mas satisfeitos, mas imaginava Coimbra a partir daquilo que eu conhecia A de partir de Salamanca. Salamanca. É uma boa base. São duas cidades universitárias, universidades muito antigas também. Ainda hoje, para mim, muito parecidas, sim, na esse sua paralelo entre as arquitetura, duas. no seu estilo de vida, mas sem dúvida. Então o professor fascinante. teve de sair, ver o mundo para perceber que queria analisar o mundo, do ponto de vista da sociologia, claro. Acho que foi isso, ou seja, acho que esse facto de eu ter parado, eu cheguei à universidade com 21 anos, o que não é um percurso muito normal, não é normalmente as E pessoas... 21 anos ainda é um jovem. Na altura eu achava que sim, mas acho que também, ou seja, eu sentia-me na altura já um pouco diferente das pessoas que vinham com 18 anos, por essas experiências. Já tinha visto mais mundo. Acho que tinha Sabia falar visto, espanhol? sei falar bem espanhol Ui. e escrever por causa disso mesmo, não é? Ou seja, Isso é fantástico. Imaginar, pá, com 21 anos, assim, calma aí, que aqui o papi já sabe falar. Isso é sabia fenomenal. porque, ou seja, passávamos mesmo muito tempo do lado lá da fronteira, Ok. portanto isso mudava um bocadinho, mudava tudo, não é? Mas esse facto de ter um bocadinho de mundo acho que é um desafio, ou seja, acho que é um desafio que eu quero também para os meus filhos, que é, não tenho essa pressa. Há tempo, não há? Sim, está ali aquele na plateia, aquele meu Pois filho está. que eu fui buscar agora à escola e com a pandemia, por exemplo, nós colocámos-no na escola um ano mais tarde. Ou seja, ele não entrou quando podia, foi para a escola um ano mais tarde, porque esta pressa às vezes sem conhecer a diversidade e sem viver mundo, acho que nos empobrece muito. Eu acho que comparativamente aos meus colegas, quando eu cheguei aqui, que não tinham tido essa experiência diferente de estar fora da escola, de fazer outras coisas, que isso que me deu vantagens. Já muito vinha mais grandes. enriquecido, estava mais pronto para os desafios que pudessem dúvida. aparecer. Deu-me aquilo que a gente hoje chama soft skills, que na altura a gente não falava, mas que me dava essa capacidade de vir de uma aldeia, de um meio desconhecido e de ao mesmo tempo me sentir que isto não me era estranho e que eu me ia integrar bem porque conhecia essa diversidade. Então, e diz-me, Ricardo, na altura quando tu chegaste, os conimbricenses souberam acolher-te bem? Epá, muito bem. Eu, como estudei no Polo 2, eu acho que o Polo 2 é quase aqui um ecossistema um bocado à parte da Universidade de Coimbra. Da cidade de Coimbra, ou seja, pertence à universidade, há aquele espírito, mas o facto de haver aquele afastamento geográfico e nós estamos aí tão longe, às vezes é um bocadinho diferente. Eu, para ser honesto, o meu primeiro dia em Coimbra, eu já conhecia Coimbra como, pá, para mim sou das Colmeias, de uma aldeia perto de Leiria. Coimbra para mim era um destino assim um bocadinho, pá, era turismo. Eu vinha cá ao fórum na altura, era uma loucura, era a minha viagem de fim de semana, os meus pais não cresci com muito dinheiro, então para mim vir a Coimbra era tipo aquele ex-libris de verão quase. Pá, e quando eu cheguei cá, para ser muito honesto, eu assustei-me um bocadinho porque há uma energia, há uma intensidade grande aqui na universidade entre os estudantes. Pá, eu vou ser muito honesto, é a primeira vez que eu fui, o meu primeiro dia em Coimbra como estudante, caloiro,
Eu fui para a faculdade, eu estava cheio de medo, estava assim um bocadinho nervoso, era muito mais tímido do que sou agora e estava ali a tentar conhecer pessoas, atiram-te um bocado aos lobos, mas sem dúvida que adorei a minha recepção e apesar de tudo houve um companheirismo inegável e que é uma cidade que nota-se com mais tanta gente nova aqui a chegar, pá, e estamos todos no mesmo barco, estamos todos a adaptar-nos, que pá, foi uma boa experiência. Então, e do lado do professor, alguma recordação do primeiro dia? Eu lembro-me perfeitamente do primeiro dia, ou seja, não só do primeiro... O ano que eu entrei aqui foi um ano atípico porque começou em janeiro. E começou em janeiro porque o sistema de acesso nesse ano era novo, era novo e só durou um ano, que era a prova geral de acesso, vocês nunca vão ter ouvido falar nisso, mas isso fez com que o ano ia começar e nunca mais começava. Não era em setembro, não foi em outubro, não foi em novembro e começou em janeiro. E, portanto, tendo sido em janeiro, lembro-me perfeitamente do dia que eu cheguei, lembro-me que fui, ou seja, não havia faculdade de economia ainda fisicamente, nós tínhamos aulas onde calhava, na verdade, durante esse ano, era no direito, nas físicas aqui à frente. No Parque Verde. Estava tudo assim ainda bastante disperso. E não havia internet e a gente não sabia de manhã onde ia ter aula à tarde, era uma experiência, e portanto foi um ano... E lembro-me do primeiro dia porque eu cheguei e fiz a minha inscrição, não como se faz hoje, na altura era filas imensas. Fiz a minha inscrição, fui a uma aula à tarde, conheci um amigo de quem eu sou muito amigo de Santa Maria da Feira, fomos jantar às Cantinas Amarelas, fui ao bingo à noite, jogámos um cartão e depois fomos cada um para a sua casa. Fiquei num quarto na Baixa da cidade. Nessa mesma semana era a latada, que na altura era um dia, não era uma semana, e portanto na casa onde eu morava havia estudantes do 4º e do 5º ano que me praxaram e havia eleições para reitor, foi eleito e eles vestiram-me de candidato a reitor e eu lembro-me de ir no desfile no segundo dia e portanto lembro-me perfeitamente da minha primeira semana em Coimbra, embora tendo sido há mais de 30 anos, lembro-me perfeitamente. Lembro-me da cor da roupa com que estava vestido. Pá, isto é uma semana. Pá, eu também Mas é uma com semana mesmo inveja. cristalina Eu na não cabeça. tive bingo no primeiro dia, bingo latada. Pá, que fascinante. Cantinas, E Santa Maria da aulas, Feira. inscrição, foi tudo. Eu aqui bem impressionado com. Não, acho fantástico. O que eu achei muito curioso é que disse que na altura não havia faculdade de economia e edifício físico. Quer dizer que quase que viu assim faculdade a nascer, a crescer, a criar-se. Certo, sim, ou seja, eu entrei formalmente em 89, mas na prática em janeiro de 90. E o edifício da Faculdade de Economia na Dias da Silva é inaugurado no dia 5 de julho, ou seja, no dia seguinte ao feriado municipal desse ano, de 90. E, portanto, nós fizemos o primeiro ano, que acabou já muito tarde, em julho. Foi um ano de muito calor em Coimbra. Era horroroso para quem tinha aulas de manhã no direito. Depois ia ter uma aula nas antigas instalações do ISCA, ao pé das Cantinas Vermelhas, onde são as Cantinas Vermelhas, e ao fim do dia estava a ter aulas aqui na Medicina. E, portanto, nós tínhamos que saber as mensagens, não havia telemóveis, não havia internet. Pode parecer complicado, mas aconteceu. Isso não existia, mas a gente resolvia isso muito bem por tecnologias antigas. Trocava de papéis, funcionava, mas lembro-me bem, ou seja, precisamente por a gente precisar nessa altura de uma logística muito solidária, muito ao mesmo tempo de precisarmos nos conhecer bem uns aos outros para que as coisas funcionassem e pudéssemos ir às aulas e fazer um ano letivo praticamente num semestre, porque o primeiro semestre, não é? Ou seja, quem começa em janeiro perde o primeiro semestre, mas tivemos de fazer um ano letivo num semestre, ou seja, os dias eram muito intensos, as semanas eram muito intensas e em julho, no final de julho, ainda andávamos a fazer avaliações. É que é verdade. Ele disse uma coisa importante, que é Coimbra é pai das cidades mais perigosas para soar. É que uma pessoa que tem essas aulas, lembro quando vinha cá fazer testes ao departamento de matemática, uma pessoa saía lá na Praça da República, chegava cá em cima, pá, estava completamente... É mesmo das cidades... Mas também não sei se era possível fazer isto fora de uma cidade que não fosse Coimbra, ou seja, a dimensão da cidade... Que é grande o suficiente para ter muito dinamismo, mas também é pequena para que se possa ir a todo lado certo, a pé, a gente não havendo internet, por exemplo, a gente sabia onde encontrar as pessoas, não é? Ou seja, ou era o Justiça e Paz, ou era o Moçambique na praça, ou seja, a gente sabia que havia 3 pontos
onde se as pessoas não estivessem, estariam no outro, e saíamos a correr, sim. e isto funcionava, ou seja, funcionava de maneira suficientemente bem organizada para a gente saber onde é que tinha de ir para encontrar as pessoas e ter a informação necessária. E na altura, como é que foi estrear a Faculdade de Economia? Porque foi dos primeiros estudantes que lá pôs os pés. Certo, exatamente, ou seja, nós fomos à inauguração e depois em setembro tivemos essa experiência de ir para a faculdade, que entretanto foi crescendo. Era também uma faculdade nova, com cursos novos, e era uma faculdade que tinha uma particularidade que eu acho que é também marcante, ou seja, que eu vivi muito. Sendo Coimbra uma universidade até mais tradicional, onde normalmente quem estudou aqui, pelo menos nessa altura, gostava que os filhos estudassem aqui, a Faculdade de Economia tinha cursos e tinha muita gente de vários pontos do país e que não eram pessoas oriundas de famílias cujos pais tivessem estudado aqui. E essa diversidade acho que foi muito importante, e acho que a faculdade guarda até hoje esse espírito de ser uma faculdade muito aberta. Ainda hoje o Com bar, ar leve. a biblioteca são frequentados por estudantes de outras universidades, de outras faculdades da universidade, não só medicina, mas outras, e que guardam um pouco esse espírito de ser na altura uma faculdade nova que estava a aparecer, embora já existisse no papel, na prática não existia com instalações. Entrando aqui agora num outro segmento, foi-vos pedido para trazerem uma fotografia de quando estudavam aqui na Universidade de Coimbra. Agora queríamos ver essas fotografias. Começando por ti, Ricardo. Opa, eu trouxe aqui uma fotografia. Eu não sei, vocês com a vossa magia de pós-produção, porque calhar conseguem mostrar isto melhor. Pá, eu trouxe aqui uma fotografia que foi... isto ainda foi para aí no primeiro semestre. Eu na altura pertencia aqui a uma tuna chamada Fanfarra. Eu estive lá uns tempos, a Fanfarra Académica de Coimbra. Pá, e a foto, não sei se estão a ver. Pá, isto... somos três cavalheiros, por sinal, muito bem parecidos. Sou eu, à minha esquerda na foto está o Ulisses, que eu achei curioso porque o Ulisses era um rapaz estudante de Erasmus cá em Coimbra, ele é italiano e sempre foi uma pessoa que me fascinou porque ele veio cá para Coimbra e foi, normalmente quando fazes Erasmus há muito aquela ideia de se calhar vais comunicar com outras pessoas desse país, mas muitas vezes o que acontece é que ficares numa bolha. Eu tenho amigos meus que foram, por exemplo, para a Polónia, tudo o que eles fizeram foi falar com portugueses do Porto e conhecer portugueses de Braga e basicamente era essa bolha. E eu achei fascinante porque o Ulisses foi uma pessoa que veio para cá, não só inseriu-se em grupos académicos cá, como aprendeu a falar português. Tem aquele português que fala assim um bocadinho estranho, mas conseguiu aprender a falar português e sempre fascinou a entrega que ele teve na universidade. E foi foi engraçado porque de repente vejo um italiano a viver Coimbra de uma maneira que eu próprio às vezes não me entregava, tipo, a querer conhecer pessoas da cidade, a querer ver concertos, teatros. Eu achava fascinante e ele aprendeu a falar português só nessas interações. Depois mais tarde até fui a Roma e não vou mentir, fiquei em casa dele porque também vou ali um interesse logístico, não minto. E depois eu estava com o Rui, que também é muito bom rapaz, que agora é médico, penso que está em ortopedia. E curiosamente, eu sou um bocado profético às vezes, ele agora teve a trabalhar no hospital da terra da minha namorada, que é Torres Vedras, e foi uma agradável surpresa porque ao passado uns anos voltei a reencontrá-lo, porque eu sou uma pessoa que se lesiona muito, então voltei a encontrá-lo em ortopedia. E é uma história curiosa. Pá, é esta foto que eu tenho. Eu peço desculpa, estou com uma cerveja na mão na foto, só que a minha galeria estava muito... Porque eu não tenho grandes momentos no dia-a-dia em que eu digo, para aí, tira uma foto. Ou seja, é muito neste contexto. És mais de viver o momento, não é? Sou muito de viver o momento. E no que é que tu pensas quando vês essa fotografia? Que memórias é que vem à cabeça? Primeiro de tudo vem uma memória de... a primeira coisa que eu penso um bocado egocêntrico foi, eu pensava que ficava bem sem barba e afinal não, vem logo isso à cabeça. Mas vem uma nostalgia porque o tempo passa, não é estar aqui a dizer tenho 27 anos, eu sou jovem, mas se calhar há algumas responsabilidades que a vida dá. Eu lembro-me tenho um bocado de saudades daquele teu stress, é tipo, tens um exame, estás atrasado para uma frequência e tu na altura achavas que aquilo era o centro do teu mundo, que aquilo era o mais importante e continua a ser importante, mas na altura, com o tempo vais relativizar os problemas. Eu tenho um bocado de saudades da ingenuidade. Eu ainda sou uma pessoa muito ingênua, mas agora as coisas onde eu sou ingênuo não convém ser ingênuo. Eu sou ingênuo tipo em finanças. Peço desculpa, professor, que eu está aqui reunido se calhar as pessoas do centro do país que mais percebem, menos percebem da economia. Eu ainda nem sei fazer o meu IRS, deixo aqui já isto aqui na mesa. Agora é automático, não é? É automático? É só carregar. É muito fácil de fazer. Professor, é assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu ligar esta semana, digamos assim, eu disser, professor, olha,
Buenos dias, buenas tardes. Se eu lhe perguntar como é que eu faço o IRS, ajuda-me, é que eu estou disposto a isso. Mas vamos a Salamanca, eu pago lá uma... Como é que se diz? Está contratado Estou- na canha. Uma canha, pá, fantástico. Eu só queria que ele dissesse uma canha. Ou seja, tenho saudades da ingenuidade e da... Pá, vou mesmo dizer jovialidade. Vou usar essa palavra, jovialidade. Tenho saudades disso. Não que agora sejas muito velho. Eu estou, a nível ortopédico estou arruinado já, eu estou muito velho, mas tenho saudades se calhar de ser uma pessoa mais preocupada. A minha área profissional é uma área que é muito focada em mim, se calhar é uma área em que, como sou apresentador e comediante, estou sempre muito a pensar no trabalho, porque não é divisível o trabalho da pessoa, e eu tinha um bocado de saudades desse tempo, porque era uma fase em que, como eu não tinha tantos objetivos ainda, que pode ser bom e mau ao mesmo tempo, ou seja, é mau porque na altura não sabia bem o que é que queria fazer no futuro, mas ao mesmo tempo tu não estás tão preocupado com o futuro, permite viver o presente de uma maneira diferente. Eu não queria ser aqui tão... Parece muito coaching, mas isso é normal, estavas a descobrir aquilo, quem tu eras em primeiro lugar, aquilo que querias fazer, qual era a marca que querias deixar, portanto... Sim, e é isso, tenho saudades desse tempo um bocadinho, é isso. Então, e passando agora para o professor Paulo Peixoto, qual é que é assim a fotografia que, Bem, eu da qual escolheria, se lembra? eu escolheria a primeira fotografia que eu tirei em Coimbra como estudante, que foi logo na semana que eu cheguei, por várias razões. Ou seja, por um lado, porque é uma fotografia que eu tenho tirada por Coimbra, tinha também uma tradição daqueles fotógrafos que eram figuras da cidade, por fotografarem momentos históricos, seja as queimas das fitas, as latadas, a presença da Académica na final da Taça de Portugal, ou seja, e portanto é uma fotografia histórica porque é tirada por um desses fotógrafos. Mas depois também porque essa fotografia me remete sempre para um universo que é aquele universo que nós, acho eu, quem vem de fora, quem não é de Coimbra, não tem família aqui, eu não tinha ninguém, chega aqui e acho que por um lado fica sempre dividido entre uma vontade de ir imediatamente embora e aqueles momentos em que a gente percebe que nunca mais, que foi o que me aconteceu, nunca mais vai sair daqui na vida. E essa fotografia, de cada vez que eu olho para ela, faz-me lembrar isso, não é? Porque eu trabalhava, quando vim para aqui, eu larguei o meu emprego para vir estudar, decidi que afinal vinha estudar e não ia continuar a trabalhar. Ganhava dinheiro e, portanto, tinha a minha independência e vim para aqui e fiquei de novo dependente dos meus pais, que precisavam de me ajudar para eu pagar as despesas. E quando eu cheguei aqui, caio aqui nesta efervescência que era tudo ao mesmo tempo, ou seja, eu caio na semana que é logo a latada, não é? Portanto, a latada sendo aquela coisa, ou seja, eu entro ali, aquela fotografia é a fotografia no cortejo da latada, e as pessoas que estão comigo foram importantes porque eram pessoas que viviam na casa para onde eu fui viver, que era uma casa com vários estudantes, todos eles deslocados. Eu era até aquele que vinha de mais perto, porque na verdade todos eles eram do sul do país, desde Portimão, o outro assim mais perto era Coruche, e portanto eu vinha de Mangual de Guarda, dessa região. Portanto eu era, apesar de tudo, o que estava mais perto. Mas olhando hoje para aquela fotografia, lembra-me um bocadinho esse sentimento que eu tive de estar a apreciar o momento, ao mesmo tempo ter uma vontade de me ir embora, dizer o que é que eu estou a fazer aqui, não é? Porque, digamos assim, não vinha propriamente com essa representação. Olhando também para aquilo, a importância que essas pessoas tiveram depois na minha vida para me integrarem na cidade, porque foram absolutamente importantes para eu sentir o gosto de viver aqui, de estudar aqui e de ser bom estudante, porque apesar de tudo eu não era propriamente, ou seja, eu entrei com uma nota boa, mas também não tinha um percurso escolar exemplar. Chumbei no 8º ano e portanto corria também aquele risco de chegar aqui e poder dar para um lado ou dar para o outro, não é? E portanto eu tinha consciência disso e eu tinha de me entusiasmar também com os estudos, mas ao mesmo tempo com outras coisas, porque os estudos para mim não eram tudo, porque se fossem tudo eu tinha vindo logo. E acho que hoje vejo um bocadinho aquilo que eu considero ser a minha integração ou o meu sucesso no modo como me integrei na cidade e da universidade, graças também àquelas pessoas que estão naquela foto comigo. E portanto olho para aquela foto com esse sentimento que me faz sempre lembrar nas pequenas coisas, que às vezes são muito pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande entre nós seguirmos um caminho ou seguirmos outro.
E eu acho que eu segui o caminho certo, pelo menos estou convencido disso. E quando olho para aquela foto, acho que aquele momento é determinante. Aquelas pessoas são determinantes. O modo como elas me integraram na universidade e me integraram na cidade foi fundamental. Isso é uma coisa, desculpa estar a interromper, só que Não, eu, nada acho, eu disso. acho, epá, acho muito fofo. Eu vou dizer a palavra fofo mesmo, porque estava a falar desse aspecto de nós estamos aqui e essa foto com amigos. É que eu há bocado insisto, mas a Universidade de Coimbra, isto tem aqui uma mística um bocado diferente. Pode estar relacionado com toda a vertente histórica, cultural e também musical. Mas há uma coisa que é bem engraçada, que é, eu comparo isto com outras universidades. Eu nem sequer contei, mas eu tive uma Universidade de Aveiro, que também gostei muito de lá estar, passei lá bons tempos. Mas quando cheguei a Coimbra, Coimbra tem não uma bolha, quase uma bolha emocional tão diferente da nossa relação como estudante e que a ideia de ser estudante, pá, porque é engraçado, porque eu lembro-me de estar a estudar e, por exemplo, se nós formos aqui sair à noite, pá, é comum nós com nossos amigos tipo, chorarmos. Não sei se isto não sei se Quem o nunca professor na viu altura a cantar a a balada da despedida? de 88, 89, não sei se calhar o professor esteve lá até entrou em 90, disse-me. Entrei em 89 formalmente, mas o ano começou em 90. Ou seja, o sonho estava a bater fresquinho. Então é bem engraçada a ideia de, para nós, estudantes de Coimbra, não é atípico nós estamos com pessoas que conhecemos há um mês, com amigos, e estamos nos copos e de repente está a dar a balada e um de nós chora. Eu não sei se eu que sou mais emotivo, mas até é possível. E isto na vida, tipo, não acontece em outros contextos. Tu não vais trabalhar para uma empresa e passado uma semana ou passado um mês estás a chorar com o Carlos Sendo que da aquela pessoa que contabilidade. conheceste há uma semana é o teu melhor amigo. Epá, é a intensidade e por acaso é um aspecto que o professor disse e falou muito bem, essa parte da ligação que me fez despertar aqui um bocadinho essa memória, que é a intensidade nas relações que tu crias, pá. Tudo hoje em dia, tipo, é o que eu digo, tu não vais chorar com um colega de trabalho, a não ser que tenhas uma festa de empresa que se estique muito e que aconteça alguma coisa, é diferente. E eu tenho saudades dessa crueza, da fragilidade que nos colocava e nos obrigava a conhecer pessoas, pá. E por acaso o professor disse aqui uma frase que me ficou a ecoar na cabeça, que é: nunca mais quis sair da galáxia da Universidade de Coimbra. Em que momento é que isso aconteceu? Quando é que se apercebeu que não, este é o sítio onde eu quero ficar? Eu acho que não há um momento, ou seja, há vários momentos, mas, ou seja, foi sendo um ano intenso, ou seja, eu fiz de facto muitos amigos, vínhamos quase todos de fora e não era assim tão fácil, ou seja, não havia talvez a facilidade que há hoje das pessoas irem a casa todos os fins de semana. Eu não ia a casa todos os fins de semana, embora tivesse alguma facilidade, porque tinha a linha de comboio que passava em Coimbra, esse tal comboio que uns iam para Paris, outros iam só até à Guarda, outros e ficavam em Espanha. Mas tinha essa facilidade, mas acho que vai havendo momentos em que eu sinto isso, não é? Ou seja, eu vou também depois no terceiro ano saio para fazer Erasmus e na altura fui fazer Erasmus, ou seja, o Erasmus estava no seu início, era daquelas... Era um programa novo ainda. Era novo, ninguém queria ir e as bolsas eram muito boas, financeiramente, eram realmente bolsas, ou seja, dava para a gente viver bem no estrangeiro e para viajar. Teve em que país? Na Bélgica. E tendo estado na Bélgica, tive também aquele momento que, ou seja, Portugal tinha entrado Bélgica, Antuérpia, Bruxelas? não, estive em Louvain-la-Neuve. Ok. Peço desculpa. Leuven, que é a cidade, ou seja, que tem dois campos, um francófono e outro que não é francófono, que falam neerlandês, holandês. Eu estive na parte francófona. Louvain-la-Neuve, Louvain em português. Louvain. Epá, eu estou só fascinado porque o professor de repente está-me a dar aqui Salamanca, está-me a dar love. É um campus universitário, e na altura, ou seja, nós, os portugueses que estavam na universidade, Portugal tinha entrado para a União Europeia e havia a Comissão Europeia ia muito à universidade porque havia uma pressão para que portugueses, espanhóis e gregos entrassem para trabalhar para a Comissão Europeia como técnicos, porque eram países que estavam subrepresentados, não tinham técnicos e, portanto, os salários eram muito bons. E as condições de vida também eram muito boas, porque a gente inclusive entrava na carreira, mas não entrava no último grau, ou seja, havia uma cota para entrarmos logo um bocadinho à frente dos outros, como portugueses e espanhóis. E nessa altura, digamos assim, foi o último desses momentos em que eu sentia volto ou não volto a Coimbra. Voltei a Coimbra para acabar o curso, porque na altura ainda não havia esta coisa dos ECTS nem das equivalências, não é? A gente se acabava-se o curso na Bélgica, não tinha o curso reconhecido aqui. E se eu alguma vez quisesse trabalhar aqui, na altura era um problema, hoje não é.
mas na altura era. E então vim cá acabar o curso, depois acabei o curso, convidaram-me para ser monitor na faculdade, ou seja, estar a acabar o curso e ser já, de alguma maneira, Sim, uma espécie professor. de assistente, não é? Certo, mas ainda como aluno, a ganhar uma miséria, na verdade, como hoje, na altura também já era assim, mas, ou seja, esse foi o momento que eu percebi que ia ficar aqui toda a vida, não é? Que ia ficar aqui toda a vida, mas durante o curso tive vários momentos que eu percebi que eu gostava de estar aqui, ou seja, estar aqui era estar numa cidade que, quando eu comecei a viajar, me colocava perto de Lisboa e do Porto e dos aeroportos, que era uma cidade que me dava a tranquilidade suficiente para eu ter uma vida boa sem andar sempre a correr de um lado para o outro, que era uma cidade fácil de fazer amigos, que tinha esta dimensão da tertúlia, toda a gente se conhecer, mas ao mesmo tempo ter dimensões que não eram assim tão provincianas quanto nos colocasse perante um universo que nos tolhesse de alguma maneira. E depois há aquela fase em que às vezes as pessoas me perguntam, então, mas de onde é que você é? E eu, até a certa altura, eu dizia que era de Viseu. Eu estudei em Viseu também, acabei o secundário em Viseu, e Viseu era a minha cidade também de referência. Eu cresci entre Viseu e Cidade de Rodrigo, o Mangual ali pelo meio. E a partir de determinada altura eu já tinha um bocadinho de dificuldade em dizer se eu era de Viseu ou se eu era de Coimbra. Hoje ainda sinto que sou um bocadinho das duas. Mas acho que há vários momentos, ou seja, há vários momentos que a gente vai sentindo que vai criando raízes, seja os amigos, seja a relação com a cidade, seja aquilo que a cidade nos dá do ponto de vista do desporto, do ponto de vista daquilo tudo aquilo que a Associação Académica no fundo oferece nas suas diferentes secções. E que eu ainda hoje sou seccionista na Associação Académica. E acho que quando nós nos vamos integrando a dada altura, esses pequenos momentos tornam-se, por muito que a gente... Eu quando era estudante, um dos meus trabalhos foi entrevistar o Miguel Torga, que também era um transmontano que veio para aqui a viver. E o Miguel Torga disse-me uma coisa que eu nunca me esqueci, porque ele próprio também sentiu isso. Ele disse-me assim, olha, eu sou transmontano e vim para aqui estudar, e se você reparar... Coimbra é das cidades onde as pessoas são mais críticas, dizem mais mal da cidade, por tudo e por nada estão sempre a dizer mal da cidade. Sabe porque é que isso acontece? Disse-me ele. Eu olhei para ele e disse, olha, não sei, é porque as pessoas a dada altura começam a pensar, só falta um ano, vou-me embora, e não querem ir. E portanto a maneira como reagem é ir dizendo mal da cidade, que é para racionalizarem aquela evidência que é vou ter de me ir embora, mas vou-me embora porque isto é mau. E então eu acho que eu fui sentindo essa evidência que eu não conseguia dizer mal, porque esses momentos, que eram momentos que para mim me davam uma satisfação pessoal, profissional, foram-se acumulando numa intensidade grande e que tornaram evidente que eu ia ficar aqui, e cá estou. No final de contas, começou a ver a cidade de Coimbra não tanto como um sítio onde vivia, mas como um lar. E não como um local de passagem, ou seja, nunca via propriamente como um local de passagem. E acho que hoje não sei se é assim, mas na altura, na Coimbra ainda hoje tem muita gente que veio para aqui estudar e ficou cá. E portanto eu acho que eu faço parte dessas pessoas que sentem que são da cidade, não tendo nascido aqui, não é? A minha esposa também veio para aqui estudar, também não é de cá, e portanto os meus filhos nasceram os dois cá, são daqui, mas ainda hoje, se eles quiserem ver a família, têm de ir ou para um lado ou para o outro, ou têm de ir para a serra, no caso do meu lado, ou têm de ir para o mar, no caso da minha esposa. Mas a gente ainda hoje tem isso, mas também não lamento o facto de ter de ser assim, não é? E, portanto, acho que, ou seja, o facto também de conhecermos alguém que está disposto a partilhar a vida e que também quer ficar aqui, também é um desses momentos que obviamente nos cola à cidade, não é? Acho que essa experiência da gente vir para aqui e conhecer alguém que também é de fora acaba por nos colocar mais dentro. É assim, a boa verdade é capaz de ser a nível de alterações de vida. Eu não sou de Torres Vedras, eu moro em Torres Vedras, agora adoro, a minha namorada é de lá, é verdade, é capaz de ser dos argumentos mais fortes no que toca. É um deles. É um deles, se calhar, né?
Então, e Ricardo, novamente focando aqui um pouco em ti, em que altura da tua vida é que a comédia começa a tocar na engenharia? Epá, é assim, como o professor falou muito bem há pouco, que a Universidade de Coimbra, esta cidade, há pequenos momentos onde tu vais inserindo mesmo atividades extracurriculares, seja secções. Eu tive a sorte eu na altura estava na fanfarra e era apresentador da Tuna. Curiosamente, houve um dia, a minha história começa, os Galifões, a República, tinha lá uns amigos que fizeram um evento, lá havia um evento, acho que era o centenário, e convidaram para, como sabiam que eu era uma pessoa engraçada, eles queriam fazer uma coisa relacionada com a comédia, convidaram para ir lá fazer, só que eu não tinha nenhuma referência. Pá, depois foi um conjunto de fatores que tive muita sorte, porque convidaram para ir lá, eu fui lá, conheci outros 2 rapazes na altura que também faziam humor cá e que estavam interessados, começámos a falar, conhecemos naquele contexto, fomos falando, de repente surgiu esta ideia de vamos juntar-nos, vamos fazer um grupo de comédia e vamos tentar atuar aqui em sítios da cidade, porque felizmente a cidade é um espaço que tem uma camada jovem, uma massa jovem estudantil grande que É receptiva a este tipo de coisas, esse tipo de projetos e noites. Pá, começámos a fazer umas noites num bar na altura, que não sei se ainda está ativo, que é o Aqui Base Tango. Não sei se já não está ativo, já estou a ficar velho, pronto, ok. Pá, na altura surgiu esse Os Galifões ainda estão ativos. Os Galifões Aliás, esta semana ainda vou lá almoçar 2 a 2 dias, festejam o centenário. E vai lá? Vou, claro. Pá, eu estou só fascinado com a videoobra de Paulo Peixoto. De repente este senhor tem aqui Bélgica, tem Salamanca, tem Caneda, de repente e E os Galifões. Os Galifões, que passei lá muitos bons tempos também, conheci. E outras repúblicas, ou seja, acho que isso faz parte também da faz nossa... parte dessa... Eu tive uma altura, às vezes conhecia e também já cheguei a passar noites não tão dignas, diria eu, se calhar em algumas repúblicas, mas passei-as, sempre receberam muito bem. E foi isso, foi curioso porque foi um contexto académico, comecei a fazer humor com os outros estudantes, não havia uma projeção profissional, pá, começámos a fazer de repente, ok, estamos a fazer comédias, estamos a fazer noites, desde o momento em que ganhamos, ganhei 15 euros uma atuação e pensas, se calhar é possível. Fui fazendo mais, fui aliando se calhar outros produção de conteúdos digitais, né? De hoje em dia tem de ser assim. Quando dei por mim já estava com algum espaço, ou seja, esta pequena amizade que depois, estes pequenos momentos de amizade que se tornaram momentos de crescimento profissional, foi crescendo e de repente dei por mim, se calhar até consegui ver da comédia. E eu gosto de engenharia, gosto de estudar engenharia, quando estava já a fazer a tese, mais uma vez um pedido de desculpas ao meu orientador, a quem eu não respondi ao último e-mail, é uma das mágoas que eu tenho, que ele perguntou-me se podia reunir para a semana. Eu peço imensa desculpa a todo o departamento de engenharia mecânica, vocês são... E um beijinho à dona Margarida do Bar, que é uma senhora muito querida. E fui fazendo. Houve um dia em que eu fiz as contas, porque a vida às vezes também é feita de contas e decisões, e eu pensei, eu se calhar consigo viver da comédia. Surgiu mais tarde um convite para apresentar o curso de circuito, aceitei, pronto, e não acabei o curso. Agora, é sempre uma valência na minha vida, porque e é inevitável, provavelmente, sendo eu das Colmeias, se eu se calhar nunca tivesse começado a fazer comédia aqui em Coimbra, nunca tivesse surgido esse convite, eu não sei se teria a proatividade, até porque não venho de um meio onde Colmeias não é provavelmente uma referência artística e cultural no país. Eu não conhecia ninguém que fizesse comédia, para mim era irreal mesmo a ideia de alguém fazer isso profissionalmente. Para mim, na minha cabeça, eram só pessoas que eram dotadas, que eram abençoadas em nascer no local certo, à hora certa. E é curioso porque eu acho que esta ideia de se eu escolhesse este caminho ou aquele caminho, foi graças a Coimbra, a um convite até um bocado despropositado, assim de repente, que eu de repente vivo aquilo que eu que sempre quis fazer. Eu já agora acho que é uma coisa que o Ricardo está a dizer e que a mim faz pensar muitas vezes, porque a gente tende a medir sempre o insucesso escolar pela não conclusão. Exato. E muitas vezes esquecemos que há muita gente, e eu conheço mesmo muita gente, seja na área da cultura, seja na área das próprias empresas, que passou pela universidade. A universidade ou a cidade onde estiveram, e acho que Coimbra é uma boa cidade e uma boa universidade para isso, desencadeou de alguma maneira qualquer coisa que lhes permitiu dar um salto para outra coisa, nunca conclui aquilo que iniciou ou que ia concluir, e a gente diz que isso é insucesso quando na verdade é o maior dos sucessos. Eu deveria chamar o maior dos sucessos, e acho que Coimbra potencia Exato. muitas vezes este tipo de sucesso, porque eu de facto, pensando nisto, eu conheço pessoas, inclusive na área empresarial, que não concluíram o curso porque adquiriram um sucesso durante o seu percurso académico que lhes permitiu dar um salto. Possivelmente mais tarde voltarão à universidade para concluir aquilo. Talvez precisarão disso, talvez não.
Agora acho que isso é uma questão que é relevante, não é? Porque a gente às vezes chama isso insucesso. Exato, exato. E o que o Ricardo nos está a dizer, né? Ganhou dinheiro, ganhou reconhecimento. Sim. Vou sempre estou neste professor. reconhecido. Quem me dera, quando eu falei com os meus pais, quem me dera que você estivesse lá ao meu lado, assim, não, reparem, o Ricardo não está a ter insucesso escolar, isto é só uma rampa de lançamento. Pá, quem me dera. Pode ser que eles vejam isto. Eu espero que sim, não tive a capacidade Eles os pais Sim. dos outros Ricardos, quando está por aquele andar por aí. Cada vez e outros. Então tu deste por ti, já tinhas conquistado o teu espaço na comédia, já tinhas um público, já tinhas Sim. projetos. Exato. E atualmente, o que é que a comédia significa para ti? É pá, a comédia, agora isto são campos diferentes, de repente há uma parte muito boa que é de repente eu posso fazer do que eu gosto, não é? Permite-me fazer coisas que eu amo, por exemplo, estou aqui numa quinta-feira, eu cheguei a trabalhar como engenheiro, também gostei de estar a estagiar, a um nível mínimo, deu-me outras competências, lá está. Epá, permite-me ter uma liberdade de vida e de objetivos imenso e tem esse lado muito bom, eu adoro o que faço, tipo, eu gosto do desafio, gosto da incerteza, claro que também há partes negativas, como de repente não é algo tão estável, mas é essa instabilidade que tem o bom e mau. É como tudo na vida, as coisas que nos fazem mais felizes também são elas capazes de nos fazer mais tristes ou mais estressados. Eu vivo muito feliz com o que sou agora e agradeço muito a Coimbra mesmo. Bem, passando agora aqui para um outro segmento, temos aqui algumas questões nesta caixa roxa que vão ser feitas para o Ricardo. O professor, tu vais tirar aqui uma questão da caixa e o professor vai-te ler. Ok. Se o professor quiser também responder, porque eu de repente eu sinto que não tenho assim, não me vi assim tanto. É uma questão de sorte, não. É tirar uma qualquer. Uma qualquer. O Ricardo é que Ricardo, à tira. vontade. Tiro eu? Tiras tu e entregas aqui ao professor. Ok, vou entregar-lhe. E a questão é... Como foi a tua primeira atuação em palco? Epá. Boa pergunta. Epá. A minha primeira atuação, que eu considero atuação, por acaso falei aqui há pouco, foi nos Galifões. Mas era um palco. Não era um palco. Primeiro, se formos mesmo puritanos na palavra, palco, a primeira vez que eu tive palco, só pai, no meu terceiro ano de carreira que eu tive direito a um. Ainda por cima eu já sou um indivíduo alto, então nunca tive muita a necessidade de subir a minha verticalidade. A minha primeira atuação em palco foi aqui nos Galifões. E lá está, não foi. Há uma frase que dizem na comédia, tenho um amigo que diz que é: ao contrário, por exemplo, se tu fores fazer um recital de música ou vais tocar um instrumento ou fazer uma peça de teatro, tu tens ensaios. Anteriormente tens ensaios em casa, tens ensaios, vais fazer um recital de violino, tu ensaias em casa. A comédia não, tem esta crueza de não dá bem para ensaiar a casa. O ensaio, a aprendizagem é na hora. E depois é cruel porque se tu começares a fazer uma coisa e fores inexperiente e não tiveres ainda capacidade, as pessoas vão notar. Então a minha primeira atuação foi dura. Por acaso tive sorte, foi num ambiente familiar, nos Galifões, onde as pessoas também já estavam animadas, então havia ali um apoio emocional, mas não foi uma boa atuação, não houve propriamente, não foi fenomenal, não. Na altura as pessoas riram só nem por isso. Riram-se, pá, nem que seja por alguma pena, digamos. Já se estavam a rir antes de começar. Já estavam a rir. Também tenho uma cara engraçada. Eu também tenho uma cara engraçada com tudo o bom e mau que isso tem. Mas foi curioso, por acaso, eu não sei se conhecem o João Moreira, que é o Bruno Leix, é uma personagem. Sim. Ele é co-criador do Bruno Leix. A pessoa que eu conheci do humor, a primeira pessoa que eu conheci do contexto humorístico foi o João Moreira. Porque ele também é um frequenta muitas vezes os Galifões. E na altura ele estava lá e eu lembro-me de falar com ele sobre humor. E lembro-me dele, na altura, deu-me um livro. Ele tinha um livro de culinária na altura de humor. E ele deu-me um livro. E eu contei que os meus avós eram de uma aldeia chamada Feijão. E ele assinou o nome dele numa das receitas que levava a feijão. Só lembro-me dessa curiosidade. E fazendo aqui agora uma questão aos dois, qual é que foi a maior lição que aprenderam dentro das paredes da Universidade de Coimbra? Epá. Pois essa é uma. Esta é forte. É uma questão difícil, não é? Ou seja, devo ter aprendido muitas lições dentro da Universidade de Coimbra. Escolher a maior. Ou uma que seja importante no dia a dia. Agora eu acho que assim das coisas que hoje isso pode impressionar-nos menos, não é? Mas eu, apesar de, enfim, vim de um meio social onde conheci pessoas com dificuldade, mas das coisas que mais me impressionou quando cheguei aqui à universidade foi, e hoje isto pode parecer um bocadinho deslocado, mas foi ter na universidade e na turma colegas que tinham mobilidade muito limitada, não é? Tinha uma colega em cadeira de rodas que era da minha idade e eu nunca tinha tido aquela experiência na vida e, portanto, o esforço daquela pessoa, o gosto daquela pessoa em querer estudar, em querer estar na universidade, eu acho que foi talvez a primeira experiência que me impactou verdadeiramente, ou seja, que eu acho que me marcou profundamente,
que era uma colega que eu tinha, que conduzia o seu próprio carro, que saía do carro em cadeira de rodas, numa altura que as instalações da universidade eram completamente desadequadas para alguém estudar, para alguém que vivesse em cadeira de rodas. Depois tive um colega também invisual, passado 2 anos, ou seja, acho que essas coisas foi das coisas que mais me impactaram dentro da instituição. É assim, não sei se estou a desvirtuar a pergunta. Eu morei numa residência universitária, não sei se é considerado, teoricamente acho que pertence à Universidade de Coimbra, por isso vou dizer, a das maiores lições que eu aprendi foi mesmo na residência universitária, porque eu vivi durante 4 ou 5 anos na residência Polo 22, ou seja, a residência mais recente do Polo 2, pá, e foi de facto uma experiência que guardo com muito carinho, porque permitiu-me conhecer pessoas de ambientes que eu nunca, noutros contextos, não conheceria. Estamos a falar mesmo a nível multicultural. Eu vivia com várias pessoas de vários países africanos, países europeus, países até americanos, e eu não fiz Erasmus como professor, e viver nesse contexto, para mim foi incrível, porque eu partilhava quarto, literalmente quarto, ou seja, eu dormia a esta distância mais ou menos que eu tenho tinha um colega de quarto, e viver numa residência universitária obrigou-me sendo eu uma pessoa que é de uma aldeia que tinha poucos jovens a viver, ou seja, nunca cresci com muitos amigos, porque alguns emigraram, é mesmo aquele clássico. Eu cresci numa residência universitária, permitiu-me conhecer tantas pessoas de origens tão diferentes, com perspectivas de vida tão diferentes. Foi incrível, porque nós todos os dias praticamente vinhamos cá em baixo tomar café, tu acabavas por fazer conversa de circunstância com a pessoa que estavas, com quem estavas, ou seja, às vezes falavas com uma pessoa da Etiópia, outras vezes falavas com uma pessoa argentina, outras vezes falavas com uma pessoa dos Açores, ou seja, havia ali, foi um conjunto de material que eu até fui reconhecendo, é como diz aquela frase, vá para fora cá dentro, não é? Exatamente, foi isso, foi uma das maiores lições da minha vida, porque eu cresci, sou filho único, onde de repente eu ter crescido num ambiente em que tinha de haver cooperação, nós limpávamos a nossa residência, tínhamos conversas, havia quase uma democracia interna. Eu aprendi mesmo muito na residência, é uma das coisas que eu guardo com mais carinho, para além de amizades para a vida. E se o engenheiro e comediante pudessem falar com a sua versão caloira, o que é que lhe diriam? Ui! Se tu pudesses falar com a tua versão caloira? Se eu pudesse falar com o Ricardo Maria Caloiro, primeiro tu diria corta o cabelo, isso não te fica bem, era logo ali essa conversa. Depois era, se calhar, lá está, dizia, eu soubesse o que sei hoje, não é? Tipo, dizia, olha, não tenhas medo de tentar coisas que achas que não são bem a tua área, se calhar já para um bocadinho direcionar-me para o contexto da comédia. Se calhar também dava algumas lições de amor, não sei, assim um bocadinho mais, vai com calma, não te apaixones logo, ou isso vai dar errado, vai dar certo, não sei. Mas se calhar não mudava muito, eu sou uma pessoa muito, não acredito muito no arrependimento, não é propriamente dito, entendo o conceito, mas eu acho que diria mesmo só não tenhas medo do ridículo, que acho que é um conselho que chegou um bocado tarde, e vocês podem ver pela minha alimentária que eu de hoje em dia já vivo com muito menos medo do ridículo. Eu acho que era o conselho que eu dava, não tenhas medo do ridículo, não tenhas medo de expor a riscos, era isso que eu dizia. Faço a mesma questão ao professor, o que é que diria a sua versão caloira? Eu, olhando para trás, e a minha versão caloira já está lá a uma longuíssima distância, não é tão longa quanto a do Ricardo, mas eu, na verdade, quando penso daquilo que me arrependo, acho que só me arrependo daquilo que eu não fiz, não é? Enquanto caloiro, acho que tive aqui uma imersão que foi muito rápida, ou seja, como eu disse, o primeiro ano por ter sido só um semestre, mas um semestre que acumulou um ano inteiro, acho que muda um bocadinho o contexto relativamente àquilo que é a vida do caloiro na instituição. Mas eu acho que se tivesse de falar com essa versão caloira, lhe perguntaria hoje porque é que na altura tive tantas dúvidas se deveria continuar aqui a estudar ou não, ou seja, porque eu quando cheguei aqui, não é como disse há pouco, eu vivia sempre um bocadinho naquela, eu larguei uma coisa que eu já fazia, que era um emprego remunerado e alguma estabilidade também. Tinha uma estabilidade e olhei durante algum tempo sempre com esta coisa, bem, mas fico aqui ou não fico? Foram vindo esses pequenos momentos que me levaram a concluir, mas portanto hoje perguntaria talvez a essa versão porque é que eu na altura tive tantas dúvidas, porque hoje para mim é óbvio que tomei a opção que deveria ter tomado,
mas na altura era muito mais indeciso relativamente àquilo que deveria fazer e tive muitas dúvidas. Hoje ou seja, hoje teria dificuldade em perceber porque é que tive essas dúvidas, mas essa dificuldade vem do facto de eu saber o que é que se passou entretanto. Na altura é natural que a gente tivesse essas dúvidas, mas perguntaria a essa versão porque é que eu tive tantas dúvidas. E eu acho que para a última questão faço-te a ti, Ricardo, diz-me, que conselhos é que tens a dar para os próximos estudantes da Universidade de Coimbra? Ora, portanto, onde é que é a câmara? Onde é que eu vou olhar para uma qualquer? Olha, não sei se ainda há, mas vão ao bingo. Ainda há bingo cá? Agora é no estádio, não é aqui, porque era ao lado quando eu saí das amarelas e a porta ao lado era o bingo. Ok. E o meu amigo perguntou: "Epá, ainda é cedo, o que é que vamos fazer?" E eu olhei para o lado, eu não conhecia a cidade, ele também não, vi bingo, vamos ao bingo. Ok, então isso vamos combinar com o professor Paulo Peixoto, vamos todos ao bingo, eu acho que era interessante. O meu conselho não, acho que é um bocado clássico, não se enfiem no quarto, saiam do quarto, façam coisas, também tentem, não é só sair à noite, não é? Tipo, se verem oportunidades, às vezes pequenas oportunidades que tiram da vossa zona de conforto, pode ser uma secção, pode ser uma tuna, pode ser uma secção de fado, pode ser uma parte de desporto, uma componente, porque nós agora com esta idade temos um tempo para experimentar coisas que depois as experiências ao longo da vida são mais raras, são mais difíceis e temos uma fase de vida, mais para a malta jovem que está a entrar, que é, não se limitem só ao que é literalmente académico, ou seja, tudo o que é mais direto do curso vão tirar, procurem outras coisas e porque às vezes essas pequenas, se vocês saírem dessa órbita, essas pequenas variações de rotina, podem-vos levar, como foi a mim o meu caso, a caminhos que vocês não esperavam. É esse o meu conselho, E que no final de contas nos deixam muito felizes, não é? Sim, e bebam um copo, e sempre que chegam a casa, bebam 5 copos de água, mesmo que estejam sem vontade, bebam copos de água e no dia a seguir, prontos, comam bem. Bem, eu acho que podemos dar por terminado este episódio. Obrigado aos dois pela vossa presença. Obrigado. Obrigado por tudo, muitas graças, professor. Gostei nada. muito. Que ginga, fantástico. Tá. Obrigado. Obrigado.